E eu já vou voltar com uma pergunta bem complicada. E como eu não fico em cima do muro, eu já vou dar minha opinião antes de fazer a pergunta para vocês. Esse duelo entre Palmeiras e Atlético Paranaense coloca frente a frente dois dos grandes treinadores da história do Palmeiras. Filipão e o Abel Ferreira. Eu já acho o Abel Ferreira maior do que o Filipão. Porque eu considero muito Libertadores. É a competição que todos os brasileiros buscam, até mais do que o brasileiro, eu acho. O Mauro até fala do Nacional, que é o mais difícil. Agora, Abel ou Filipão? Dando os números aqui para vocês primeiro. Filipão, 484 jogos. Abel, 132. 237 vitórias do Filipão, 77 vitórias do Abel Ferreira. A média do Abel é melhor. Empates 132 do Filipão, 26 do Abel e 115 derrotas contra 29 do Abel. Aí é que vem o duelo. São 6 títulos do Filipão. Mercosul de 98, Copa do Brasil de 98, Libertadores de 99, Rio-São Paulo de 2000, Copa do Brasil de 2012 e Brasileirão de 2018. Abel Ferreira, 5 títulos, em bem menos jogos, em bem menos tempo também. Libertadores de 2020, Copa do Brasil de 2020, Libertadores de 2021, Recopa Sul-Americana de 2022 e Paulistão de 2022. Mauro César, quem que você acha maior para a história do Palmeiras, que tem o nome mais marcado já na história do Palmeiras, na sua opinião, e por quê? Acho que a passagem do Felipão é mais longa, né? Mais de uma passagem. Um título brasileiro depois de ter tomado 7-1 na Copa do Mundo, ele meio que renasceu ali pro futebol. Acho que o Felipão tem uma história mais marcante, mais longa, né? Mas se eu fosse palmeirense, eu não ficaria pensando nisso, não. Eu falaria, os dois. Acabou, como diria o Chacrinha, os dois. Chacrinha fazia isso, né? Lembra? Quando ele queria que os dois passassem, o Chacrinha mandava essa. É esse auditório, é aquele, não, ali os dois. Aí ele concluía, vocês querem bacalhau? Porque quando o auditório queria um, o Chacrinha queria o outro, ele mandava os dois e passava os dois, e vamos que vamos. E jogava bacalhau, os dois. Perfeito. Aí jogava lá o bacalhau pra galera e vamos que vamos. O Chacrinha era um gênio, né? Quem um dia imaginou eu faria isso. ver a Mauro César imitando o Chacrinha? Chacrinha é sensacional. Eu assisti o Chacrinha direto. A Brusina é a discoteca do Chacrinha. Ótimo. Aqueles caras que entravam fantasiados pra cantar era sensacional. Entrava um grupo fantasiado pra cantar. Como era uma galhofa. Acho que você também fazia isso, às vezes, eu respeito. Também pela chacrete. Sim, tinha seu valor. Tinha chacrete também. Tinha seu valor. A Índia Amazonense, chacrete, lembra dela? Rita Cadillac. Rita Cadillac. Foi chacrete. Depois fez uma carreira artística no cinema também. Conhece também. Claro. Ó, a gente vai seguir esse debate. E aí, falando sobre essa situação, Vanderlei, Filipão e Abel Ferreira. Mauro César já votou. Filipão. Eu também acho, pela história, não pode... Ele, aliás, vai ser aplaudido quando chegar para jogar. Em qualquer situação, ele é aplaudido pela torcida do Palmeiras, que sabe a importância dele. Inclusive, essa última chegada dele, que não foi tão longa, mas a última chegada dele, o Piper não sabe disso, o Palmeiras está precisando dar uma ajeitada naquele vestiário, no departamento de futebol, e foram buscar alguém da cavalaria. Então chegou o Luiz Felipe Scolari, que não é o Guardiola em forma, a gente sabe disso, mas ele tem peso e inspira respeito, enfim, uma série de outras coisas. Então ele é na história, eu diria, mais encorpado que o Abel, que está fazendo uma história maravilhosa. Hoje você fala Filipão e quem mais? Quem é que vem respirando na nuca, né? No quesito de histórico, na nuca do Filipão? O Abel tá aí, jovem, né? Enfim. A discussão é Abel, Luxemburgo e Filipão. Mas veja... Luxemburgo tem história também. 8 títulos. Isso aí. 5 paulistas, 2 brasileiros e um Rio-São Paulo. Você veja, a torcida do Palmeiras é feliz nesse quesito aí. Ela tem alguns técnicos que ela pode reverenciar mesmo, que comandaram, e outra coisa, e aí você começa a comparar, mas o time desse era um pouco mais fraco que esse. Não importa.
né? Porque são pessoas diferentes, jogadores diferentes. Mas o Palmeiras teve o Luxemburgo comandando Roberto Carlos, enfim, e você põe um elenco aí, quer dizer, não é Bricazinho que tinha o seu estilo de jogo, mas foi importantíssimo para o Palmeiras, né? Então eu acho que são dois nomes legais, muito bons para a história e para o momento do Palmeiras. Piperno, eu já acho o Abel o primeiro, tá? Eu sou Abel demais, porque 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Paulista em menos de 2 anos, pra mim, isso é muito impressionante. Foi o que você falou, Vanderlei. 5 paulistas e 2 brasileiros. Você sabe de uma coisa? E outra, o Vanderlei tinha um time muito melhor que o time do Abel. Eu acho que isso aí tem que também ser colocado em questão. E tem que pensar nos Porque aniversários também, né? Hã? Tem que pensar também nos aniversários Claro. que um tinha que o outro tem. Não, mas aquele time do Luxemburgo era uma seleção brasileira. É isso que eu tô do Palmeiras. falando. Eita. É bem diferente de você pegar um time como o Abel, que não... Ó, o Rafael Veiga era um craque? Não. Ele transformou num jogador super decisivo. O Rony... Não, a gente tá em outro momento. O que a gente fala hoje, o momento dos caras é muito bom. Mas ele fez esse time jogar bem. A gente está em outro momento do futebol brasileiro. Quando o Palmeiras elimina o Corinthians do Vamp em 2000, naquela semifinal de Copa Libertadores, em campo estavam, em 2000, 8 jogadores que em 2002 seriam campeões do mundo lá na Coreia e no Japão. Ó, a gente voltou não pra vai acontecer rádio, nunca hein? mais. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Então, naquela semifinal de Copa Libertadores de 2000, estavam em campo Palmeiras e Corinthians, estavam em campo 8 jogadores que exatamente 2 anos depois seriam campeões do mundo com o Filipão lá na Ásia. Isso não vai acontecer nunca mais no futebol brasileiro. Você nunca mais no futebol brasileiro vai ter, jogando aqui, 8 caras num confronto direto e esses 8 caras, 2 anos depois vão ser campeões do mundo. Isso não vai acontecer. Aquilo foi o fim de uma era. Então os tempos eram outros. Se o time era forte, é verdade, e a gente viu times fantásticos, ele também tinha adversário. Nossa, o Palmeiras de 93, 94, essa seleção que você citou, ele tinha entre seus adversários um São Paulo bicampeão do mundo. Então, outro momento. Agora, tudo isso para dizer o seguinte, Filipão tem mais de 3 vezes o número de jogos que o Abel tem. E já dá para discutir quem foi que ganhou mais. Então eu acho que assim, a carreira do Abel no Palmeiras é muito mais... Ela tende a ser muito maior do que foi a do Filipão. Muito mais vencedora do que foi a do Filipão. Porque ele tem menos de 2 anos. Não. Ele tem menos de 2 anos no clube. Ele com 130 e poucos jogos, ele já ganhou, por exemplo, quase o mesmo número de títulos que o Filipão em 400 e tantos. Então o Filipão tem 3 vezes mais, 3 vezes e pouquinho mais o número de jogos que o Abel tem. E nesse período o Abel, e mesmo tendo muito menos, já dá para você medir e confrontar as conquistas de um e do outro. Mauro, Palmeiras deve ir com a cavalaria, né? Pra esse jogo. Porque é um jogo que o Palmeiras agora vai pra ou abrir ainda mais. Qual é o jogo do Corinthians? Fluminense sábado. Fluminense fora. O Fluminense tem um jogo difícil. E o Corinthians vai poupar Corinthians, quer dizer. todos. O Corinthians vai poupar. E o Boca já anunciou também time Sub-12. Ele joga hoje, Hoje. no Banfield. Não, porque o Corinthians ele vai pegar o Fluminense no Maracanã. É um adversário dificílimo no Maracanã, que tá já brigando no topo da tabela, né, com o Fernando Diniz. E outra, né, Mauro, que também faz a diferença. Joga primeiro. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético Paranaense sabendo já do resultado do Corinthians. É, porque é sábado o Corinthians. O Palmeiras vai jogar completo e vai poupar jogador contra o Cerro Porteño. Está na cara, né? O Atlético Paranaense que talvez não possa jogar completo porque ele venceu por 2-1 o Libertad, vai jogar fora de casa pela Libertadores. O jogo é na quarta-feira, né? E é o campeão paraguaio, é um time melhor lá do país e os dois já se conhecem bem, se enfrentaram na fase de grupos. O Libertad foi o primeiro da chave, inclusive. Ou seja, o Atlético tem um desafio muito maior, né? Pela frente na Libertadores. O Palmeiras estava virtualmente classificado. Então, naturalmente, deve jogar com o time completo no final de semana. E aí, na quarta-feira, ele pode poupar jogadores tranquilamente, sem problema nenhum. O Atlético vai jogar contra um time do nível dele. Eles jogaram 3 vezes, já tudo jogo duro, tudo jogo parelho. Essa é a desvantagem do Atlético em relação ao Palmeiras agora. E na próxima rodada, você tem Corinthians e Flamengo e o Palmeiras contra o Fortaleza.
São rodadas que dá pro Palmeiras disparar bem, hein? Fortaleza e Palmeiras, né? Sim, Fortaleza e Palmeiras lá. Então, aí vamos ver também qual vai ser o Fortaleza. Se ele vai passar ou não pelo Estudiantes, como é que vai... enfim, como é que tá a gestão desse elenco, que está jogando muito, está trabalhando demais, muitas viagens longas, é o lanterna do campeonato. Então vai chegar um momento em que o Fortaleza, independentemente do desafio que ele tiver em mata-mata, ele vai ter que olhar para o brasileiro com mais carinho, porque a situação, por enquanto, é muito crítica. E é o Fortaleza que está se reforçando. Claro que não vai dar para usar esse reforço contra o Palmeiras ainda, né? Porque só depois do dia 18. E o tempo passa rapidinho, né? Então na Agora vamos para a 15ª rodada. 15ª, sendo a lanterna, não é confortável, aquela coisa, o campeonato está no começo ainda. Opa, já não é mais assim. Quase metade. Já é o segundo terço do campeonato, quase metade. Quer dizer, e já vai perdendo contato com o 16º. Isso aí. Essa é a conta.